Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, Pedro Guerreiro, a partir dos Estados Unidos estamos de volta com mais um Fogo e Fúria. Como estás, Pedro? Olá, Ruben, tudo bem? Desta vez as decisões de Donald Trump parecem doer no bolso de todos, dentro e fora da América. As taxas alfandegárias estão aí, anunciadas por Donald Trump na semana passada, entraram em vigor e em força, mas temos entretanto uma reviravolta, já lá vamos. Para já, primeiro foram os 20% para produtos europeus, uns extraordinários 104% para as importações chinesas. Já esta tarde, uma pausa de 90 dias para todos os países, à exceção da China, que agora será taxada a 125%. Os mercados bolsistas têm respondido com muito nervosismo. À hora que estamos a gravar, reagem com expectativa e animação. Estamos num momento favorável, depois de dias em que as perdas foram acumulando. No fundo, as empresas e quem investe na Bolsa foi bastante penalizado nestes últimos dias, o que no caso dos Estados Unidos corresponde mesmo a uma maioria da população. Pedro, vamos começar por aqui. Tendo em conta também este recuo agora de última hora, até onde é que Donald Trump quer ir com esta guerra comercial? Depende do que for, na verdade, o objetivo final de Donald Trump, Ruben. Temos tido declarações muito contraditórias e hoje foi mais um exemplo disso, tanto da parte da administração Trump como do próprio presidente. Estamos a gravar este podcast minutos depois de Trump ter anunciado uma pausa de 90 dias na aplicação de taxas a todos os países menos a China. Não sabemos ainda se vai haver alguma reviravolta nas próximas horas ou nos próximos dias. E de facto, nos últimos dias, tanto tivemos Trump a dizer que as taxas eram permanentes e que visavam trazer fábricas de volta à América, ou seja, obrigar as empresas estrangeiras que vendem nos Estados Unidos a virem para os Estados Unidos fabricar os seus produtos e dar emprego a trabalhadores americanos, e que, portanto, isto ia ser um remédio amargo, mas necessário, e que ia valer a pena enriquecer o país, argumentava Trump. Obviamente, para atingir esse objetivo, mesmo que as taxas não fossem permanentes, tinham que durar tempo suficiente para obrigar as empresas, de facto, a transferir toda a cadeia de produção para os Estados Unidos, o que demora muitos anos, não se faz de um dia para o outro, e em alguns setores é praticamente impossível, nomeadamente o da tecnologia, que está muito habituado a mão de obra simultaneamente barata e ao mesmo tempo especializada, que não existe nos Estados Unidos e que requer matérias-primas, por exemplo, como as chamadas terras raras, que não existem nos Estados Unidos, ou pelo menos não em quantidade suficiente. E, enfim, para implementar isto significaria que um consumidor norte-americano passaria a pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares por um iPhone, por exemplo. Noutros dias, porém, tivemos Trump a dizer que as taxas faziam parte de uma estratégia para renegociar as relações comerciais entre os Estados Unidos e outros países. Ainda ontem à noite, na terça-feira, Trump vangloriou-se de ter recebido telefonemas de dezenas de líderes mundiais a lamber as botas, isto é uma expressão que Trump referiu, a lamber as botas ao presidente para tentarem negociar ou suspender as taxas. Algo que efetivamente parece ter acontecido agora, esta tarde. Tem havido várias delegações estrangeiras em Washington, ou a caminho de Washington, nomeadamente da Coreia do Sul e do Japão, e, portanto, há uma vontade muito clara de negociar da parte de alguns parceiros comerciais muito dependentes do mercado norte-americano, ao contrário da China, que já disse e já mostrou que está disposta a lutar e a responder até ao fim. Mas, por outro lado, pelo menos até hoje, vamos ver o que é que acontece agora, da parte dos Estados Unidos parecia não haver uma grande abertura para negociar. Tanto a União Europeia como o Vietnã, por exemplo, propuseram a eliminação total de taxas, zero de um lado, zero do outro, e os Estados Unidos recusaram. Mesmo Israel, um aliado muito próximo dos Estados Unidos, o seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve esta semana em Washington, e para além dos crónicos conflitos do Médio Oriente, também se falou nesta visita à Casa Branca da questão das tarifas, porque nem Israel foi poupado, e por outro lado, Trump disse que não estava muito aberto a baixá-las nem a Israel,
argumentando que os Estados Unidos já davam muito dinheiro a Israel em termos de ajuda militar e de outro tipo de ajuda financeira. Mas, por outro lado, há este anúncio de uma suspensão das taxas por 90 dias, não à China, mas aos outros países, o que não é exatamente a mesma coisa que dizer que Trump desistiu desta ideia. Portanto, que não desistiu definitivamente. Portanto, até onde é que irá Trump? Continua a ser um mistério, porque ainda não percebemos sequer qual é que é o plano, mas talvez o fim desta guerra comercial vá ser mais ditado por razões internas, como as vozes críticas que já se levantam no seio republicano e mesmo na órbita da administração Trump, e sobretudo com estas oscilações radicais da Bolsa, que têm penalizado muito o americano médio de uma forma que não tem paralelo noutros países do mundo. Já agora dizes isso porquê, Pedro? Porque imagino que os americanos tenham muito dinheiro na Bolsa, é isso? Uma grande percentagem dos americanos tem dinheiro na Bolsa. Não há nenhuma economia desenvolvida em que uma percentagem tão alta da população tenha dinheiro na Bolsa. 60% dos norte-americanos, portanto, a maioria, investem na Bolsa, seja diretamente ou através de contas de poupança. Não só para a reforma, mas também, por exemplo, para os filhos frequentarem as universidades no futuro, porque, como sabes, as universidades são caríssimas nos Estados Unidos e muitas famílias começam a poupar muito cedo para que os seus filhos possam estudar. 35% dos trabalhadores norte-americanos recebem parte do seu salário em contas de poupança-reforma muito populares, que são as 401k, ou traduzindo à bruta para portuguesas, 401k, que são uma espécie de PPR isentas de imposto e que são aplicadas em ações e em títulos de tesouro e noutros instrumentos financeiros. Estas contas 401k servem de complemento à reforma, porque nos Estados Unidos há a segurança social e o valor médio das pensões até é relativamente, ou pode parecer generoso para um português, mas no quadro do custo de vida americano e sobretudo nos custos da saúde, é muito pouco e por isso os americanos tentam complementar a reforma com as poupanças que investem na Bolsa. Portanto, enquanto que em Portugal as notícias das bolsas parecem ser uma coisa para tios ricos ou para algum amigo que esteja mais informado, aqui nos Estados Unidos é mesmo algo que mexe no bolso da maioria dos americanos, que no início deste ano viram as suas poupanças cair 10 ou 15 ou 20%. Apesar de hoje haver notícias positivas e eventualmente alguma recuperação. E isto é grave, sobretudo a partir de uma certa idade, em que já não há muito tempo pela frente para recuperar um investimento perdido. O que pode significar na prática, por exemplo, uma pessoa ter que continuar a trabalhar mais um ano ou dois, em vez de se reformar logo, porque as contas mudaram. E para quem já está reformado, é uma fonte de grande ansiedade não perceber com que dinheiro é que vai contar até o resto da vida. E tudo isto estamos apenas a falar do impacto mais direto da Bolsa, porque depois, obviamente, há todo o impacto indireto no financiamento das empresas e que depois resulta no cancelamento de investimentos, em despedimentos e no perigo cada vez mais real e aludido dos Estados Unidos entrarem numa recessão económica. Portanto, esta crise acaba por ser a primeira desta segunda era Trump que atinge todos os americanos e não apenas uma minoria, como por exemplo os imigrantes, ou as pessoas ligadas às universidades, ou as pessoas transgênero. Neste caso é mesmo uma dor generalizada no bolso dos americanos, e talvez isso já tenha tido até alguma influência, por exemplo, no último fim de semana, naquelas manifestações muito grandes que ocorreram em centenas ou milhares de cidades americanas. Perante isto, que vozes críticas é que têm surgido também entre os republicanos? Porque nós sabemos que há quem dentro do Partido Republicano não esteja propriamente feliz com esta perspectiva de guerra comercial. Pois, porque as taxas alfandegárias contrariam uma bandeira histórica dos republicanos na política económica, que é o comércio livre. O comércio livre como ferramenta não só para enriquecer a América, como até para americanizar o mundo. Os Estados Unidos são hoje uma grande potência devido à sua posição central na rede global de comércio. Eles beneficiam deste sistema. Portanto, desistir ou minar este sistema de comércio internacional não parece ser algo do interesse dos norte-americanos. Por outro lado, a ideia de trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos é obviamente uma ideia muito popular e que tem valido muitos votos aos republicanos
especialmente em zonas deprimidas e impactadas pela globalização, como o chamado Rust Belt do Michigan, do Wisconsin, do Ohio ou da Pensilvânia, que são estados que viraram republicano nas últimas eleições, mas ao mesmo tempo as tarifas eram habitualmente vistas pelos republicanos como um imposto sobre o consumidor americano. E, portanto, a paixão de Trump pelas tarifas, que é conhecida e não é de hoje, é dos anos 80, talvez, sempre foi vista como algo um bocadinho fora da caixa, que não encaixava no discurso económico mainstream dos republicanos. Aliás, até era mais popular a ideia das tarifas entre alguns setores mais à esquerda do Partido Democrata, entre democratas mais próximos dos sindicatos da indústria, do que alguma vez foi entre os republicanos. E há, evidentemente, vozes republicanas que têm lembrado isto e que estão muito preocupados com os efeitos desta guerra comercial junto dos seus eleitores. Logo na semana passada, no chamado Dia da Libertação, houve senadores republicanos que se juntaram aos democratas para aprovar uma moção para revogar as taxas ao Canadá, sobretudo, mas não só, senadores republicanos de estados com laços comerciais muito importantes com o Canadá, como é o caso do Alasca e do Maine, que ficam na fronteira com o Canadá. E, entretanto, houve uma segunda moção, com a autoria de uma senadora democrata e do senador republicano Chuck Grassley, que visa obrigar Trump a requerer a autorização do Congresso para implementar taxas alfandegárias, e que no início desta semana já contava com o apoio de pelo menos 6 senadores republicanos. Há outra moção espelho desta na Câmara dos Representantes, portanto na Câmara Baixa do Congresso, apresentada por um congressista republicano, Don Bacon, que conta também com o apoio de outros republicanos, como por exemplo o luso-descendente David Valadão, um republicano da Califórnia. Portanto, há vozes que se erguem no Congresso, entre os republicanos, embora estas moções não tenham para já grande futuro, porque iriam sempre requerer uma aprovação pela Câmara dos Representantes, e apesar de tudo o apoio a Trump permanece fortíssimo entre os republicanos ali, e apesar da Constituição de facto atribuir ao Congresso o papel de autorizar ou não o Presidente a lançar impostos e taxas, e por isso poder, teoricamente, acabar imediatamente com esta guerra comercial. Mas Trump tem decretado estas medidas ao abrigo de uma declaração de emergência económica e por isso ele também pode passar ao lado do Congresso, e a Casa Branca já anunciou que vai votar qualquer lei do Congresso que lhe chegue e que seja um obstáculo à política comercial do Presidente. Portanto, a menos que haja uma grande reviravolta no Congresso, a menos que as coisas se agravem muito, e hoje aparentemente é um dia positivo, não deverá haver grande oposição a Trump. Mas de facto não é a mesma coisa de que dizer que a oposição não existe de todo. Tens aliados muito próximos de Trump, muito críticos das taxas alfandegárias, como o senador Ted Cruz, a dizer que as taxas são de facto impostos sobre os americanos e que se isto acabar numa grande crise económica, os republicanos vão sofrer um banho de sangue, expressão de Ted Cruz, nas eleições intercalares de 2026, onde toda a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado vai a votos, e tens, como tem sido público, a oposição muito veemente de Elon Musk a esta guerra comercial, a defender a suspensão imediata de tarifas na UE, que aparentemente poderá acontecer, e certamente porque também isso é importante para os seus negócios. A Tesla, apesar de estar em queda, tem uma grande presença na Europa. E Musk tem até insultado Peter Navarro, conselheiro económico de Trump e talvez o maior defensor dentro da Casa Branca desta ideia de tarifas pesadas e permanentes, e que Musk apelida já como alguém burro que nem um saco de tijolos. Citação. Portanto, é este o ponto de situação, Ruben, que talvez não seja muito satisfatório, porque é muito difícil indicar para onde é que isto vai. Não sabemos neste momento para onde é que a América e o mundo caminham. Hoje é uma coisa, talvez amanhã já seja outra. Pedro, obrigado, um abraço e até para a semana. Um abraço, Ruben. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.